Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema como obter as respostas de Deus. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, versículo 1: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A Bíblia diz que o homem pode fazer os seus planos, ter os seus sonhos, mas isso não lhe dá a realização dos seus desejos, porque muitas vezes os seus planos não são os planos de Deus. Em primeiro lugar, quando Deus está diante de uma oração por algo justo e bom para a vida da pessoa que está pedindo, ele aprova o pedido e diz sim. Por exemplo, o rei Ezequias adoeceu e não tinha mais esperança de cura, mas se entristeceu muito, chorou e orou. Deus viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. O sim de Deus sempre visa atingir o propósito final do seu plano maior para conosco. Muitas vezes não sabemos o que pedir, ou pedimos de forma errada. Então, para o nosso próprio bem, Deus responde negativamente. Este é um meio que Deus usa para dizer que nos ama e quer nos livrar de futuros dissabores. O Senhor também usa o não para nos repreender, ou seja, para nos colocar no caminho certo. A desobediência é um fator que atrasa as bênçãos de Deus e faz com que ele não responda à nossa oração de forma positiva. Moisés desobedeceu ao Senhor por ocasião do incidente ocorrido em Meribá, quando o povo de Israel reclamou por não haver água. Em vez de falar à rocha, ele bateu. Esse fato fez com que ele perdesse a oportunidade de entrar na terra prometida. O não de Deus faz parte do seu caráter e da sua santidade. Deus é amor, é justo, é fiel, é longânimo, é bondoso. Todavia, os seus atributos não anulam as decisões anunciadas na sua palavra. Jeremias 1,12. Muitas vezes Deus responde com espere. Sabe por quê? Porque o sinal ainda está fechado na pista em que você está, mas a luz amarela já acendeu para os outros motoristas que estão chegando ao cruzamento. O sinal só abrirá no tempo determinado por Deus, para que o fato aconteça ou seja realizado. Conhecemos bem a história de José, que foi vendido pelos irmãos como escravos e depois, na casa de Potifar, foi injustamente acusado por sua mulher e levado à prisão. Mas no tempo certo ele foi recompensado. Faraó o chamou e o colocou como primeiro-ministro do Egito. Para Deus não há tempo predeterminado ou limitado. Espere no Senhor. As suas lutas e problemas ainda não foram resolvidos, porque a hora de Deus ainda não chegou. Às vezes Deus responde com o seu silêncio, e nessa situação ainda não está no tempo de Deus tornar conhecida a sua resposta para nós. Saul foi exemplo do homem precipitado em suas decisões. Quando os filisteus acamparam defronte do arraial dos israelitas para a guerra, Saul estremeceu e o seu coração foi tomado de medo. Ele correu para consultar o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. 1 Samuel 28:6. Então Saul tomou a iniciativa de resolver o problema consultando uma pitonisa, isto é, uma mulher espírita. Ele foi buscar uma resposta do diabo. Pediu que a mulher, através da necromancia, que é a consulta aos mortos, adivinhasse qual seria o seu futuro naquela batalha. Uma prática que ele mesmo, Saul, havia proibido que se fizesse em Israel. Quando pedir alguma coisa ao Senhor, é necessário que você creia que vai receber, ainda que os olhos humanos sejam algo impossível. Você precisa crer no invisível, pois Deus tem uma resposta para você. Não resolve nada pedir muito a Deus se você não crer que Ele tem poder para te atender. Há pessoas que oram a Deus, mas antes mesmo de orar, estão se lamuriando de que Ele não vai ouvir a oração e muito menos respondê-la. Fale diante de Deus tudo o que você precisa dizer a Ele. O Senhor deseja ouvir uma especificação clara do seu problema e em detalhes. Seja objetivo
e preciso nos seus pedidos. Por exemplo, pedindo uma casa, descreva com detalhes e, se possível, até faça um desenho. Fale com Deus sobre o que está acontecendo com você. Fale sobre os desejos do seu coração. Não esconda nada. Estenda a sua lista de necessidades. A Bíblia conta que, em certa ocasião, quando Jesus saía de Jericó, havia um homem cego à beira do caminho, que, ouvindo que era Jesus que estava passando, passou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas quiseram que ele se calasse, mas ele continuou a gritar. Jesus ouviu seu clamor, parou, mandou alguém buscar o cego, perguntou-lhe qual era a sua necessidade e o curou naquela mesma hora. Para obtermos as respostas de Deus, temos que cultivar vida íntima com ele. Em Mateus 6:6 está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Nos tempos do Velho Testamento, para que uma pessoa pudesse chegar-se a Deus, era necessária a mediação de um sacerdote do santuário ou da mensagem de um profeta. Hoje não é mais assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, Hebreus 1, versículos 1 e 2. Hoje, podemos ter intimidade com o Senhor através do seu Filho amado Jesus Cristo. Temos o exemplo no Velho Testamento sobre a busca de intimidade com Deus. É a história de Ana, esposa de Eucana, cujo grande desejo era ser mãe. E por causa da sua esterilidade, Ana sofria provocações e humilhações. E certa vez no santuário do Senhor, Ana orou e chorou com amargura de alma na presença de Deus. No ano seguinte, Ana trouxe nos braços a resposta de Deus quanto ao que lhe havia pedido, o menino Samuel. Deus tem prazer em responder os pedidos dos seus servos, que o fazem em intimidade. Comece a orar a Deus baseado na sua palavra. Exemplo: Pai, está escrito na tua palavra que tudo que pedimos a ti assim será feito, para que o teu nome seja glorificado. A palavra de Deus é a verdade. E se eu peço ao Senhor para cumprir a verdade da sua palavra na minha vida, o Senhor a cumpre. Enquanto você orar dessa maneira, não precisa ficar reclamando e se desesperando, não. Há muitos cristãos que pedem uma determinada bênção uma só vez e a deixam de lado. Porém, devemos insistir, devemos ser persistentes na oração, até recebermos a resposta. Jesus nos ensinou o valor da persistência através da parábola do juiz iníquo. Esse juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na cidade havia uma viúva que estava com uma pendência judicial com uma pessoa, e só o juiz poderia resolvê-la. Todos os dias lá estava aquela mulher insistindo para que o juiz julgasse a sua causa, mas o juiz não lhe dava a mínima atenção. A viúva não desistiu. No dia seguinte, voltou com o mesmo pedido: julga minha causa. Sentindo-se incomodado pelas importunações constantes daquela mulher, o juiz fez a seguinte reflexão: embora não tema a Deus nem respeite homem algum, essa mulher já está ficando inconveniente demais. Vou ouvi-la e julgar a pendência em que ela está envolvida, para que ela pare de me importunar. Não aguento mais tanta persistência. Jesus termina a parábola dizendo que nós devemos prestar atenção no que disse o juiz iníquo, pois foi por causa da persistência da mulher que ele lhe fez justiça. Não estamos comparando o juiz iníquo com o nosso Deus, mas a parábola quer nos ensinar sobre a persistência. Lucas 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não é correta a atitude de orar, pedir e esquecer. O Senhor se alegra com seus filhos persistentes, que não abandonam a corrida, que a Ele recorrem dia e noite, sem desanimar, que exercem a perseverança. Deus só tem uma fórmula. Tudo que você pedir a Deus tem que ser em nome de Jesus. Está escrito: tudo quanto pedir a meu Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar.
Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16, versículos 23 e 24. Quando você orar ao Senhor, tenha fé. Torne-se íntimo dele, seja persistente e peça tudo em nome de Jesus. Tiago diz que o Senhor não responde quando pedimos apenas para o gastardes em vossos deleites. Deus não lhe atenderá se o que você estiver pedindo não for o melhor para você. Aprenda a esperar confiantemente no Senhor e não permita que a sua alma fique em desassossego. Deus sempre tem algo muito melhor para você. Uma negativa de Deus, que a princípio parece ser muito dolorida para nós, é, na verdade, uma barreira que impedirá que alguma desgraça nos atinja. Deus conhece o nosso futuro. Isso está escrito em 1 João 5,14. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes, Pai, não temos paciência em esperar a tua resposta. Mas nesse momento estamos aqui, Pai, pedindo, Pai, pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso ministério, por tudo aquilo que nos pertence. E vamos aguardar com paciência no Senhor a sua resposta. Quero pedir em favor daqueles que são doentes, que o Senhor visita o organismo dessa pessoa, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, operando o milagre, dando-lhe a cura divina. Também quero pedir em favor daqueles que passam por necessidades, que o Senhor envie a essa pessoa provisão. Visita este lar e essa casa, que está cheio de brigas e contendas e divisões, mas coloque o amor, a união, a harmonia e a paz que excede todo entendimento. É o que eu lhe peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. E neste momento, antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus.